voltar então, tá? Para eliminar aquilo que a gente coloca e depois tira, né? Coloca no nosso projeto e acaba jogando fora. Eu venho em janela, informações do modelo, estatísticas, eliminar os não usados. Porque aqui, olha, o que eu tenho nessa janelinha? Eu tenho o raio-x de tudo que está acontecendo dentro do seu projeto. Então ele vai me dizer aqui, olha, número de arestas, faces, instâncias de componente, que nós vamos ver isso mais para frente, guia, né, aquela guia para a gente poder desenhar, e assim vai. Tem um monte de coisa aqui. Tudo relativo à área gráfica, à parte gráfica do desenho, né? Então, muitas vezes aqui, olha, estilos, materiais, isso aqui está lotado, tá? Tem assim 600, 300, tem sempre bastante. Eu clico aqui nesse eliminar os não usados. Então ele vai fazer uma comparação entre aquilo que está no script dele e aquilo que foi apagado, que foi deletado dessa área, né, da área gráfica. Aí ele vai jogar fora, tá? Nesse momento, você vem e coloca corrigir os problemas. E vai esperar essa telinha aqui. Aí dá um OK. Tá? Saiu, vem aqui e salva. Salvar. Tá certo? Fazendo isso, gente, é para sempre. Terminou assim, eu vou... Opa, já percebe que eu vou terminar, já tem aquele momento que você percebe que você vai parar o projeto. Ah, cansei. Vou desligar. Opa, antes de desligar, eu salvo a primeira vez, tá? Para não dar problema. Venho aqui em janela, informações do modelo, estatísticas, eliminar não usados, terminou, corrigir os problemas, terminou, salva de novo. Tá? Isso Tá. todos os dias do projeto. Mexeu com o projeto, gente? Forever. Sempre façam isso. Tá? Para todo sempre do SketchUp. Dessa maneira, você vai ter um arquivo bastante leve, tá? Só com aquilo que realmente tem que ter. Sabe? Entendi. Porque às vezes a gente tem tanta coisa lá dentro, né? E principalmente agora, né? Nessa etapa que vocês vão detalhar muito o projeto. Então vocês vão colocar copo, vocês podem colocar talheres, vocês vão colocar objetos, né, de decoração, seja ele quais forem, que pode fazer a diferença. Então deixar ele o mais limpo possível é bem legal. Tá joia, gente? Tá bom, professor, obrigado. Eu vou enviar para vocês essa dica. Deixa eu só anotar aqui. Eu tenho isso escrito. Legal. Pronto. Vamos lá então, gente. Hoje nós vamos aprender Follow Me. Antes, eu gostaria que vocês assistissem um filminho, que isso aqui eu dou sempre em aula, tá? É um filme feito do próprio SketchUp, tá? Se vocês podem ver lá no canto superior direito, no tempo em que o SketchUp era do Google, tá? Depois ele foi vendido. Foi vendido quando? Em 2014, 2013 foi vendido. Por uma empresa enorme aí de softwares. Bom, ele vai explicar aqui pra gente o que é o Follow Me, tá? Ou o Siga-me, que pra gente é essa ferramentinha aqui à esquerda, para baixo do push-pull, tá? Então ele tá entre o push-pull e o offset, tá? Tem essa curvinha aí, tá certo? Vamos dar uma olhadinha nesse filminho, que ele é muito esclarecedor, tá? E eu vou parando e eu vou conversando com vocês. Vai ter uma pessoa falando, aqui tá explicando onde é que fica. Tem uma... The Follow Me tool needs two things to work: a shape. Vocês estão ouvindo ela falar? And a path to pull the shape Não. along. Não? Então vamos lá. Para fazer o Follow Me, a gente precisa de duas coisas, tá? A gente precisa
da forma, ok? E de um caminho para ele percorrer, ok? Então, ele vai clicar aqui na ferramenta à esquerda, aqui ele tá com essa simbologia antiga aqui, tá? E ele vai clicar na forma e vai empurrar a forma no caminho, tá? Então é isso And que a ele vai path to fazer, pull the olha. shape along. The key to being effective is using your imagination as to the path and shape. Look at some of these examples to get some ideas. Aqui, ela vai pegar, ela tem esse promontório aqui, ela vai pegar esse desenho lateral. Então, o que que acontece? Nesse caso, fazia a escada, ela desenhou lateralmente aqui, vai pegar essa forma e vai empurrar no caminho. Então, sempre a gente precisa de uma forma e de um caminho. Era para estar indo para vocês isso. Por que não está indo? Aqui. Opa! Né? Então, olha a maneira como ela desenhou essa escada. Né? Foi lateralmente. E é uma das maneiras mesmo de desenhar a escada. Agora ela vai mostrar aqui. Então ela tem aqui, nesse canto aqui onde está o parar da ferramenta, tem como se fosse ali uma moldura. Então a pessoa desenha a moldura em 2D e faz essa arte aí, olha. Então ela usa a estrutura do próprio desenho, a estrutura da arquitetura, vamos dizer assim, né? O desenho da geometria do edifício para produzir a moldura que ela quer, né? Nós vamos ter um exercício muito parecido com esse de uma residência ou de uma casa. A gente vai simular umas molduras aí logo mais. Aqui também é interessante como é que a gente pode construir algo desse jeito, dessa forma. Então, a pessoa vem, o desenhista vem, faz o que? Faz o perfil apenas, né? Ele faz apenas o perfil, desenha ele pela metade e utiliza a base dele como o caminho. Então isso aqui já vira um objeto de revolução, né? Ele gira aqui num eixo, formando esse tipo de desenho aqui. O Follow Me, vocês já perceberam que tem uma aplicação bastante extensa, né? Se a gente parar para pensar, tem muita coisa que dá para fazer com Follow Me. Uma delas, por exemplo, seria, ele vai dar uma demonstração aqui do que seria um corrimão, tá? Um guarda-corpo. Now that you have an idea of what Então the eu Follow tenho Me is aqui, capable of, olha let's lá, look at the best. então eu sempre preciso de um corpo, né? De uma forma e de um caminho. Olha que interessante, esse da direita, que esse círculo da direita, veja como é que ele está. Ele não está, a sua face não está em 90 graus, no ângulo de 90 graus com esse caminho, né? Olha que interessante Ways que to use fica the isso. tool. Regardless of the original shape orientation, when you use to Follow Me, Ah, isso que it ela will tá create falando. geometry in a perpendicular direction to the path. Tá vendo como ele ficou this- abaulado? Ele ficou abaulado, tá? Por quê? Porque ele está torto. Se ele está torto, ele vai correr daquela forma no caminho, tá certo? To the path. For this reason, it's best to make sure that your shape is created perpendicular to the path. Ele precisa ser, então ela diz que para não haver esse problema, a forma tem que estar perpendicular ao caminho. Então, vocês estão vendo a facilidade que é trabalhar, né? Eu venho com a ferramenta, Perpendicular to clico na forma e empurro no caminho, né? Vocês estão vendo, olha que coisa interessante. Eu tenho aqui um objeto e o caminho está fora. O caminho não necessariamente tem de estar dentro do objeto. Ele pode estar paralelo, tá certo? Então isso facilita também muito o nosso trabalho. the path. The shape here does not need to be connected. These two shapes ela tá are in dizendo o very seguinte. different positions, but using the Follow Me tool,
que é o seguinte, With the mesmo a same forma path, estando lá atrás, aqui tem esse negócio aqui, apareceu, results in both shapes mesmo estando aligning. lá atrás, a forma, ela pegou lá atrás, só vai começar a desenhar a partir do caminho, tá? Então, o caminho é que marca o início e o fim dessa forma que foi estrudada, tá? To the path as a starting point. É que a gente vai So ver já far, já. we've been manually guiding the shape along a path for the following. Aqui, isso aqui é muito interessante. The Olha. process is usually much easier if tenho you aqui, olha. pre-select the Existem duas maneiras de se trabalhar com o Follow Me. Uma é clicando na forma e empurrando essa forma pelo caminho, tá? Até onde você quiser. Outra maneira, que é um pouco melhor, que é essa que vai mostrar, tá? O que ela vai fazer? Now, use Ela the Follow Me tool seleciona to pick the shape, primeiro and it automatically follows o that caminho, path you had. clica na ferramenta e depois clica na forma. Let's do this a few Eu acho times essa to aqui make bem sure you melhor. understand. Então, gente, aquela outra maneira, a primeira maneira, ela pegaria isso aqui e empurraria ele, né, por cima, né, através do Follow Me. Então, clicava aqui no Follow Me, clicava na forma e empurrava no caminho. A segunda maneira, primeiro ela seleciona o caminho, clica na ferramenta e depois clica na forma. Isso aí tudo nós vamos ver Automatically com calma, follows tá, that gente? path Fiquem you had tranquilos. selected. Let's do this a few times to make sure you understand. Pick a path first, several connected edges, Então lá, vai selecionar de novo o caminho, then vai select pegar the Follow olha Me lá, tool a and click on ferramenta the e vai shape clicar to na use Follow forma. Me. É meio que automático. Another way to pick the path first Está is to dizendo select também que tem uma variante, né? Essa segunda maneira, ela tem uma variante. Quando eu tenho um retângulo inteiro que ele vai fazer esse caminho aqui, eu tenho aqui, ó, a forma. Esse retângulo todo aqui, ele existe aqui, por serem linhas que estão fechadas, aqui eu tenho um preenchimento. Então, quando eu quiser que algo dê a volta total, eu não preciso clicar enquanto caminho nas linhas. Eu posso só clicar aqui no preenchimento. single surface. Olha, This surface exists because of the bounding edges. olha lá. So we can select this one surface to effectively select all the edges. Então ela selecionou lá Now, use the Follow Me clicou tool na on this ferramenta shape e to have clicou it follow the edges no- of the na surface. forma, tá? Deixa eu só um pouquinho para frente aqui, que está repetindo tudo que ela falou. Aqui, gente, olha só que interessante quando a gente trabalha com caminhos circulares, né? Que é o que a gente vê aqui embaixo. Então, olha aqui, olha que Now let's look interessante at que é using isso. Follow Me to Então, create lathe selecionou o shapes. caminho, Remember vai the two selecionar a key ingredients, ferramenta a e shape and a clicou. path? Combining different no shapes perfil. with different paths makes for very powerful and fun A mesma combinations. coisa. Remember, you can pre-select the que a path gente or pode use a desenhar modifier isso? key for very quick work. When creating complicated shapes that you're going to lathe, here's a tip. Start by creating a simple rectangle and move it into the correct position. Then draw the details on the rectangle. This makes it easy to draw a coplanar shape. Erase the outer edges, and you're ready to use Follow Me. Vamos abrir esse aqui, gente, olha, Follow Me Objects. Se alguém tiver com problema, dá um oi aí. Eu vou fazer a primeira haste pela maneira número 1. A maneira número 1, eu venho aqui à esquerda, clico no Siga-me ou Follow Me,
clico na forma e olha, põe o mouse em cima do caminho. Tá? Se eu tirar o mouse do caminho, ele perde a validade. Eu preciso estar com ele no caminho e vou até lá em cima. Ok? Olha que interessante. Se eu vier com ele aqui de novo, clicar aqui, eu posso utilizar até esse caminho aqui, olha. Tá? O importante é ter um caminho. Mas a partir do momento que eu pôr o mouse naquele caminho, ele vai aceitar só aquele caminho. Então venho aqui na ferramenta, clico na forma e vou empurrar ele no caminho. Eu posso dar zoom, inclusive, para ver esse caminho. Tá? Aqui está me indicando, olha, a quantidade de lados que eu tenho o círculo, né? Lembram-se? Vocês se lembram que um círculo tem, por padrão, 24 lados. Acho que deve ter isso aqui, ó. É isso aí. O segundo, gente, o que está atrás, nós vamos fazer pelo método número 2. Eu seleciono o caminho, clico na ferramenta e clico na forma. Eu, particularmente, eu gosto mais do segundo, tá? Eu acho mais fácil. Eu acho mais tranquilo, apesar que às vezes eu tenho que usar esse aqui. Esse de empurrar, tá? Depende muito. O primeiro, de novo, eu vou empurrar ele. Olha aqui, olha que interessante. Ele está perpendicular, ele está num ângulo de 90 graus. Então o caminho está num ângulo de 90 graus em relação à forma. Então venho aqui na ferramenta, clico na forma e empurro ele pelo caminho. Como ele é uma série de 3 arcos, a gente tem que meio que dar uma empurradinha nele na hora que ele para, tá? Venho até aqui assim. Pronto. Aqui eu seleciono o caminho, deixa eu deixar bem grande, seleciono a ferramenta e clico na forma. Essas linhas que a gente está vendo, gente, é o seguinte, nós estamos vendo as que vão para lá, são as linhas que fazem as arestas entre os lados do círculo. E essas marcações que a gente vê aqui são os lados do arco, tá? Então aí deu essa sujeira. Para limpar, gente, vou até aproveitar aqui para eu limpar esse tipo de sujeira, né? Que às vezes vem coisa aí, vem material, vem móvel, né? Principalmente estofado, cheio de linha preta. Não sei se alguém já pegou algum deles. Seleciona aqui, olha, 3 vezes para selecionar tudo. Na lateral, aqui, ó, na bandeja, eu tenho aqui, olha, suavizar arestas. Se eu andar um pouquinho aqui com essa barra deslizante, um pouquinho que eu andar, ela some. Aqui, olha, na bandeja padrão. Bandeja padrão aqui é janela, bandeja padrão. Se ela não tiver habilitada, basta você vir aqui e habilitar ela aqui, olha. Suavizar arestas. Esse aqui, qual é a ideia aqui? O que está na frente serve como exemplo e o que está atrás é como nós vamos desenhar. Então aqui, olha, ele foi chanfrado, né? Ele era desse jeito. Aqui eu tenho, eu vou fazer das duas maneiras, tá? Clico na forma, clico na ferramenta, perdão, esquece que eu falei. Clico na ferramenta, clico na forma e vou empurrando isso aqui, tá? Até aqui. Olha aí que beleza. Perdi um tempo, né? Agora, se eu vir aqui clicar apenas no preenchimento, porque se eu clicar no preenchimento é a mesma coisa
que eu selecionar linha por linha. Quando eu seleciono linha por linha, está implícito que existe um preenchimento. Quer dizer, o preenchimento ele está sendo utilizado pelas bordas. Então basta eu clicar no preenchimento. Então olha, clico no preenchimento, clico na ferramenta e clico no chanfro. Próximo. No próximo, aqui olha, o que ele faz? Ele sai daqui de cima, dá a volta por trás, volta pelo lado e desce pela frente. Então, esse aqui eu vou ter que desenhar um retângulo. Desenho um retângulo aqui. Das duas, uma. Ou eu empurro, venho aqui, seleciono a ferramenta, clico na forma e vou empurrando, né, para onde eu desejo. Olha aí, ainda ficou uma sujeira aqui que eu tenho que apagar. Esse aqui é um dos meios que eu não tenho como selecionar o preenchimento, né? Mas eu também tenho uma outra maneira, que é selecionar aqui as linhas ou as arestas. Quer ver? Vou até selecionar mais uma aqui embaixo. Eu não posso voltar. Se eu clicar aqui, ele vai perder toda essa seleção aqui, tá? Então aí eu venho, cliquei no caminho, clico na ferramenta e clico na forma. Olha aí. Agora, nós temos esse aqui. Vamos dar uma olhada nele, né? Esse aqui, será que se eu fizer um retângulo aqui, clicar no preenchimento, e por aqui, não é, né? Não é. O que aconteceu então? Na verdade, a gente tem que adicionar aqui, olha, uma orelha. Se eu vir aqui com uma orelha, então venho com o lápis. Com o retângulo, gente, eu não teria como. Porque o retângulo, para ele ser desenhado, ele precisa estar, ou tá no chão, tá? Mas eu não consigo tirar ele aqui num eixo vermelho aqui e azul. Eu vou ter que desenhar. Então eu venho com o lápis, clico aqui no cantinho, puxo no vermelho, desço no azul e volto no vermelho. Eu faço uma orelha. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou fazer uma curva nessa orelha. Vamos brincar um pouquinho. Fazer uma curva aqui, ó, olha. Pronto, vou apagar isso aqui. Vai ficar legal. Aí, olha, seleciono o meu caminho. Se eu quero que ele dê a volta geral, clico aqui no preenchimento. Clico no Follow Me, na ferramenta, e clico no objeto. Olha aí. Né? Quando você olha isso tridimensionalmente, você fala assim, putz, como é que o cara conseguiu fazer essas voltas? Né? Como é que ele conseguiu isso? Na verdade, é isso. A gente desenha o perfil. E o Follow Me faz o resto. Né? Então, eu acho o Follow Me uma das ferramentas mais legais que tem no SketchUp. Assim como rotação 3D é chato pra caramba, o Follow Me, o Siga-me, eu acho super legal. Eu gosto muito. Ó. Clico, venho na ferramenta e clico na orelhinha. Vamos para o exercício número 2. Exercício número 2 é o Follow Me 2 ambiente.
eu tenho aqui um ambiente que foi feito, tá? Que está pronto, que é uma ideia de uma ideia de acabamento. Eu mostrei para vocês aquele dia ideias sobre acabamentos e utilizar a camada para ajudar a gente, né? Vocês se lembram disso? Que a gente coloca vários tipos de teto de gesso, etc. Então, a partir de um perfil, né? O perfil era esse aqui. Eu fiz ele correr dessa maneira. Ele acabou tendo esse tipo de volumetria, né? O correto de se fazer é o seguinte: é manter as paredes em um grupo. Mantém isso aqui num grupo. Vou pegar a primeira forma e vou levar lá no mesmo lugar, lá em cima. Tá. Vou pegar uma linha e vou refazer o meu caminho. Venho até aqui. Tá habilitado ainda, venho até aqui. Pronto. Agora eu tenho o meu caminho. Tendo o meu caminho, eu venho aqui na ferramenta e clico na forma. Tá? Aí o que acontece? Eu já posso criar uma camada para essa forma. 1, 2, 3. Por que eu clico 3 vezes? Para eu poder selecionar tudo. E como a parede já está agrupada, quando eu quero selecionar tudo aqui, a parede não vai ser selecionada porque ela está em outro grupo. Tá? Clico com o da direita, agrupo e vou criar um layer novo para ela. Vou colocar aqui, olha. Vou criar primeiro uma nova camada. Vou chamar de moldura. Tá? Tá selecionada. Aqui, olha, informações da entidade. Na camada, eu troco ela para moldura. Ok? Agora ela é uma moldura. Tem aqui também uma ferramentinha. Ferramenta de camadas. Essa ferramenta é muito boa, porque eu não preciso fazer o que eu fiz aqui. Eu crio aqui a camada, clico no objeto, por exemplo, aqui, olha, vou criar uma camada chamada paredes. Clico na parede, venho aqui, ponho paredes, pronto. Tá? Isso aqui é só, gente, é só para a gente relembrar, além do follow me que nós estamos dando, é para a gente relembrar como é que cria grupos e camadas. Vamos pegar aqui, olha, o roda meio. Eu conheço como bate-mesa. Aí eu venho com ela aqui, vou mover. Eu vou pôr aqui, olha, qualquer lugar, gente. Qualquer lugar serve. Vou clicar aqui. Eu vou aproveitar também e vou levar meu rodapé. Já aproveito aqui, ó, cantinho com cantinho. Se eu sei que ele vem aqui nesse canto, qual é o lugar correspondente dessa forma para que ele entre exato? É nesse canto, né? Então, olha, ele fica exato. Eu não tenho que ficar mexendo nele. Eu já venho com ele e ponho no ponto. Aí, olha, eu tenho essas duas formas aqui. Qual é o meu caminho? Eu vou ter que redesenhar o caminho? Não. Eu utilizo esse caminho aqui ainda, olha. Esse caminho aqui ainda lá em cima está válido. Eu não agrupei, não fiz nada. Venho aqui, selecionei o caminho, clico ferramenta e clico na forma. Olha lá, fez o bate-mesa aí, o roda-meio. A mesma coisa vai ser lá para o meu rodapé. De novo, seleciono as duas linhas. Venho aqui no meu siga-me e clico lá embaixo no rodapé. Continuando, gente. Agora que ele está completo, eu posso vir aqui, olha, 1, 2, 3, clico com o da direita, agrupo. 1, 2, 3, clico com o da direita e agrupo. 1, 2, 3,
Um, dois, três. Clico com o da direita e criar o grupo. Tá? Aí eu posso criar as camadas conforme for da minha vontade. Ou crio tudo, uma camada para tudo, ou uma camada apenas para moldura lá em cima. Outras... Professor, Oi. agora que você falou do grupo, eu estava pensando, eu não sei se você já explicou isso, mas é uma dúvida que eu tive até quando eu estava fazendo o exercício que você passou. Ah, Quando eu crio as paredes externas e vou criar as paredes internas, colocar as portas, janelas na planta baixa, sem levantar com o push-pull ainda. tá. Eu crio um grupo antes de criar os vãos? Como que funciona isso? Ou eu tenho que... Eu separo os vãos antes? Eu acho que eu não consegui entender isso ainda. Tranquilo. Olha, eu acho mais interessante a gente criar o grupo em 2D, tá? Por quê? Tá. Porque 2D, com 2 cliques, eu seleciono tudo que eu preciso, tá? Porque com 3 cliques a gente tem um perigo nessa história. Porque com 3 cliques é selecionar tudo. Então pode pegar alguma coisa que não tem nada a ver com aquilo que você está selecionando, tá? E aí você clica nele lá, cria o grupo, levanta tudo dentro do grupo. Na hora de abrir os vãos, você edita o grupo e abre os vãos. Entendi. Entendeu? Então fica os vãos com a alvenaria num grupo só. E depois que eu criei tudo isso, aí sim eu tenho mais preocupação em separar. Exatamente. Porque o que acontece? Eu estou entendendo o problema. Aí, às vezes a gente vem aqui, olha, eu vou desenhar aqui, tá? Pela planta, às vezes a gente faz assim, ó. Eu tenho parede até aqui, daqui eu tenho até aqui, eu tenho uma abertura, né? Às vezes acontece isso. Como é que eu faço? Eu venho aqui, né? Já começo a abertura antes. O melhor que é fazer nesse caso é vir direto. Você vem direto, porque aí, ó, a hora que você começa a desenhar tudo isso aqui, aí você levanta o que for necessário, tá? Aí você vem fazendo os vãos. Porque aí você vai ter produtividade, que é mais fácil você abrir o vão, tá? Vamos supor aqui, lógico, eu estou dando um chute muito grande. É mais fácil você abrir o vão do que você ficar pulando e depois caçando, sabe? Puxando ponto por ponto. Depois o que vai acontecer? Lá em cima, olha só. Vamos supor que você puxou tudo por lá, né? Aí, lá por cima, ele vai ficar assim, né? Aí depois você vai ter que medir 2,10 de novo aqui. Como é que é? Onde é que tá os 2,10? Onde é que estão os 2,10 aqui? Aí você puxa, aí vai ter que fazer uma linha aqui, olha a loucura, para puxar lateralmente aqui, né? Aí tem gente que faz assim, ó, tem gente que fica meio perdido, lógico, é difícil nisso, né? A gente sofre muito quando a gente não conhece os softwares. Então, olha, às vezes vem aqui, ó, olha o trabalho que a pessoa tem, né? De fazer isso aqui, ó, e aí levanta. Não tá errado. Não tá errado, mas é muito trabalho. Aí faz isso aqui, né? Então é mais fácil você ir desenhando tudo, né? Desenhando todo 2D, passa por cima assim, como se não existisse as aberturas e vai embora. Depois você abre, tá? Tá bom, obrigada, professor. Ei, abriu errado. Prontinho. Aqui, né, vocês se lembram que eu pus aqui, olha, forro 1, né? Aí desligava, forro 2, né? Moldura 1, né? A ideia da gente colocar camadas é exatamente para isso, para ajudar a gente na decisão, né? Principalmente às vezes assim, pode ser até para mostrar para o cliente, sabe? Num futuro próximo, vocês vão estar aprendendo a renderizar, né? Dependendo se vale a pena, se é um cliente que vale a pena ter esse investimento,
Aí a gente faz os estudos, vocês vão fazer os estudos, renderiza rapidamente, né? Não precisa fazer aquela renderização de 3 dias, né? Uma renderização rápida, até para vocês se certificarem das coisas, né? Então, isso aqui foi tudo feito com Follow Me, tá? Só os forros que não, porque o forro eu fiz com Push Pull, tá? Então, o rodapé, olha lá, tá certo? Então a ideia é essa, de quando a gente organiza nossas coisas em camadas, é para a gente poder ter um gerenciamento de visualização do que a gente quer ver naquele momento, que é molduras. Vamos lá, Follow Me molduras. Vou até aproveitar para falar como é que eu desenho aquelas molduras agora. Aqui, olha, o que eu tenho aqui? Eu tenho um objeto, né? Como é que ele foi desenhado isso aqui? Ele foi desenhado da seguinte maneira. Eu peguei um retângulo, acho que foi isso aqui, algo assim, tá? E aí, eu ponho aqui uma linha central, não é exatamente esse, tá, gente? Eu tô aqui só mostrando como eu não me lembro mais como é que eu fiz esse aí, mas tenho certeza que foi algo parecido com isso. Porque eu sempre desenho dessa maneira. Então eu sempre desenho o meio do meio, né? Então aqui, olha, eu sempre faço o retângulo, faço essa linha, depois eu venho desenhando os meios, né? Aí, por exemplo, eu posso pegar aqui um arco, eu venho daqui até aqui, né? Empurro um pouquinho aqui, aí eu posso utilizar outro arco aqui, empurro um pouquinho aqui, tá bom, tá? Faz de conta que é isso. Aí eu venho com a minha borracha e venho apagando tudo isso aqui. Esse é o caso de como eu fiz este aqui, tá? Este aqui. Apago tudo. Melhor, Ctrl Z. Apago só isso aqui, ó. Só os internos. Seleciono ele. Vou copiar ele, então é mover Ctrl. Venho aqui, isso aqui vocês não conhecem. Venho na escala, vai aparecer, vocês se lembram da aulinha lá, a escala vão aparecer essas alças. Eu clico numa alça, puxo para o outro lado, faço ela cruzar e coloco -1. O que significa? Ela vai ser ao contrário, tá? Aqui, ó, ela deu uma remontada. Ctrl Z. Deixa eu refazer. Seleciono. Venho aqui com a escala. Clico para lá e coloco -1. Seleciono, venho com mover e trago aqui. Agora seleciono essas duas peças, copio e faço a mesma coisa. -1. Aí, olha, opa, peguei o ponto errado. Clico e levo lá. Tá? Limpo isso aqui, limpo isso e limpo isso. Então, o que eu fiz? Eu fiz um caminho, tá? Eu fiz um caminho aqui. É o que eu fiz aqui. Lógico, aqui está muito mais rebuscado, né? Aqui eu fiz uma coisa rápida, sem planejamento, tá? Que parece que ficou um fantasminha ainda aí, ó, tá? Então, inclusive a gente pode até mexer nele. Olha. Pronto. Tá? Ficou até uma moldura diferente. Aí, olha. Como é que a gente vai criar? Nesse caso aqui, né? Eu mostrei para vocês como a gente desenha em 2D. Depois desse exercício, eu explico como é que a gente faz aquela
aquela voluta, aquela moldura. Aqui eu tenho uma coisa que eu quero transformar numa moldura, tá? Como se fosse algo como um espelho. Eu vou pegar esse perfil, mover, e vou levar ele em qualquer canto aqui. Eu vou por aqui, tá? Então, olha, ele está perpendicular ao caminho, tá? Então, ele vai rodar ao redor desse caminho, tá? Desta linha. Agora, como é que eu faço para selecionar o meu caminho? Se ele vai rodar, eu precisaria ter aqui, olha, um preenchimento. Para eu criar um preenchimento nesse objeto, eu clico de um canto e levo uma linha até o outro canto, tá? Então, olha, eu preciso criar um preenchimento. Para eu criar o preenchimento em linhas, isso aqui que eles chamam de coplanares, né? Tá todo mundo no mesmo plano aqui. Porque se não tiver no mesmo plano, ele não fecha o preenchimento, tá, gente? Então eu pego uma linha, clico de um lado e levo até o outro. Isso vai criar o preenchimento. Apago essa linha, vou selecionar esse preenchimento, venho aqui, que é o caminho, venho aqui na ferramenta Siga-me e clico no perfil. Vai demorar alguns segundos, mas olha lá, ele criou. Tá criado. Aqui o problema é que tá igualzinho aquele outro lá, aquelas cobrinhas. Eu clico 3 vezes, olha, 1, 2, 3, venho aqui no suavizar arestas e dou uma mexidinha. Ó, vai precisar mexer mais. Acho que eu tenho que suavizar coplanares. Tem isso aqui, deixa eu ver isso. E tira a geometria oculta também, tá? Em visualizar, quando a gente começa por alto aqui, começa a querer tirar, vocês viram. Eu fui lá no final do ângulo entre essas normais. Não suavizou? Eu venho aqui em visualizar geometria oculta. E volto um pouco aqui. Olha lá, tá? Às vezes, esse geometria oculta em visualizar, ele é ligado automaticamente. Somente quando a gente tem muita volta assim. Ele quer sinalizar para você que tem muito canto, muita coisa, tá? Acaba atrapalhando. Aí eu venho aqui, vou pegar uma madeira, vou aplicar aqui, fazer uma coisa da vovó, tá? O espelho, gente, como é que a gente representa espelho, tá? Eu venho no SketchUp, porque ele não espelha o tipo de renderização que o SketchUp faz, não suporta espelho. Então eu venho em materiais, em vez de madeiras, eu vou utilizar metal. Metal, eu vou pegar esse metal brilhante ondulado e vou clicar lá. Ele ficou meio esquisito, né? Vocês se lembram daquela última aula nossa? Clico com o da direita, venho em textura, posição. Aí, olha, eu vou pegar o verdinho, vou abrir o verdinho para a direita e dou uma torcida nele. Pronto. Ó, não é espelho, mas isso é um espelho, tá? Tá certo, gente? Então dá para fazer isso. Eu vou repetir o que eu fiz. Então, olha. Vou repetir tudo o que eu fiz. Olha, vim aqui, eu pus o perfil aqui nesse cantinho, o perfil não está agrupado, nada aqui está agrupado. Eu preciso, para ele poder rodar ao redor disso tudo, das duas uma, ou eu seleciono tudo isso aqui, que é difícil, tá? Ou é chato, tá? Ou senão, eu vou pelo preenchimento. Se o objeto não tem preenchimento, eu crio o preenchimento, vindo aqui na linha,
clico de um canto ao outro do objeto. Eu faço uma linha que vai passar, que vai atravessar o objeto de alguma maneira. Apago essa linha, é para ter um preenchimento só, único, né? Clico no preenchimento, um clique só. Venho aqui no Follow Me, siga-me, e clico na forma. Vai demorar um pouquinho, ele fecha aí, tá? Do jeito que tá, provavelmente aqui o visualizar, ele vai estar no visualizar, ele vai estar com a geometria oculta desligada, a gente percebe só por aqui, né? Não preciso mexer mais nada. 1, 2, 3, 1, 2, 3, selecionou tudo, eu venho com o Shift e clico no preenchimento para desselecionar, tá? Porque eu vou pintar isso aqui de madeira, eu não quero que ele esteja selecionado. Então eu venho aqui, madeira, clico uma madeira e aplico lá. Pronto. Para transformar o preenchimento aqui ser parecido com vidro, vai transformar em vidro, vai parecer com vidro, só para a gente entender que aquilo é um vidro, né? Criar uma textura de vidro. Venho aqui em materiais, venho no metal. Eu venho nesse tipo de material aqui, ó, né, ondulado, metal brilhante ondulado. Clico nele e clico lá. Clico nele e aplico o material onde eu quiser com o baldinho. Professor, Oi. no SketchUp, quando você vai fazer o render, não é no programa que você coloca o efeito para espelho ou ele não tem? Aqui não tem. Mas o que acontece? Às vezes, quando você está desenhando, você não sabe o que é aquilo ali, tá? Se é uma vidraça, você pode colocar vidro aí, entende? Isso aqui é só uma maneira de a gente falar, olha, é um espelho, entendeu? Aqui eu acho que tem aqui, ó, não tem. Eu acho que o 19 deve ter algo chamado com espelho, tá? É que ele não vai refletir, né? O SketchUp não reflete nada, né? Então, mas você realmente chega lá no renderizador, a gente vai substituir isso aqui. Por isso que a gente faz isso, porque aí a gente substitui textura, né? Essa textura pela textura de vidro. Ele vai entrar feito uma luva aí, tá? Tá. Aí olha, gente. Tá bom. Legal? Obrigada. Imagina. Só para concluir, eu clico com o da direita, textura, posição, venho com o verdinho aqui, ó, puxo para a direita e dou uma torcida para parecer que teve um reflexo. Gente, isso aqui é só pra gente falar, não, ali é um espelho, tá? É lógico, isso aqui não tem nada a ver com espelho, tá certo? Follow Me é isso, gente. Como é que eu faço aquelas molduras? Eu parto sempre de um retângulo. Então, vírgula 30, ponto, vírgula 30. Aí, olha, eu venho de novo com aquelas, sempre fazendo linhas, nas metades. Aí eu já estou vendo já como é que vai se desenvolver o negócio aqui. Aqui, ó, também coloco metadinhas. Metadinhas aqui também. Olha, aqui eu já tenho um desenho mais ou menos. Quer ver? Se eu pegar o meu arco aqui, eu clico aqui, venho daqui, perdão, pego o meu arco, cadê? Saio daqui, venho até aqui, empurro um pouquinho até, opa, vem pra cá, filho. Aí, mais um pouquinho, até aqui. Se eu fizer a mesma coisa pra cá, só que pra dentro. Aí, olha, eu apago aqui, 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 aqui. Tá? Eu tô fazendo bastante a grosso modo, tá? Só para vocês entenderem o processo. E aí eu vou apagar as internas. Eu ponho a ferramenta borracha,
clico com o botão da esquerda e vou passando nas linhas que eu quero que apaguem. Pronto. Olha lá. Tá certo, poderia ser melhor aqui, mais arredondado, tá? Mas, vamos ver se eu consigo dar uma arredondadinha aqui, ó. Mas eu acho que dá pra brincar, né? Olha aí. Agora, rotação 3D, deixa eu dar uma... Olha lá. Né? Olha como é que ficou. Dá pra brincar, né? Olha aí. Aí tem vários tipos, né? Tem muito entalhe. Isso aqui é uma arte, gente, de muitos anos, né? Só não é mais antigo que fazer em pedra isso, tá bom? Aí vale a pena. Sabe onde vai ter muito isso? Em igreja. Igreja tem muito dessas volutas, desses desenhos assim. Se a gente dá uma olhada e fica pensando em perfil, como é que é, a hora que eu olho de frente isso, né? Como é que deve ser em perfil, né? Eu vou passando o dedo, eu vou sentindo, né? Aí eu venho desenho o perfil. Vamos dar uma olhadinha agora no matriz de duplicação. É bem tranquilo e é fácil. Matriz de duplicação linear. Isso aqui é bem tranquilo, tá? É só para... Foi que vocês estão chegando num ponto no projeto que de repente vocês querem fazer multiplicação de algum objeto, de alguma coisa, né? Então como é que eu copio isso em larga escala? Como é que eu, através de um exemplo, eu consigo copiar de uma vez só vários, né? Duplicação simples. Aqui, ó, tá tudo, nada está agrupado, tá? Eu seleciono o objeto, clico no mover e aperto o Ctrl. Clico aonde eu quero, né? Qual é o ponto que eu vou conduzir esse objeto. Puxo em algum eixo que você queira, né? Põe aqui, eu vou trazer ele um pouco para a direita. E aí, ele está esperando outro clique para eu encerrar a cópia. Mas se eu colocar uma distância, vocês estão vendo aqui embaixo, está 1,90, está 1,80 agora. Se eu clicar 2, olha lá, entrou 2 e dou a entrada. Ele vai percorrer 2. Então minha cópia, eu consigo ter um controle da cópia colocando a quantidade de metros que ela ande. Tá certo? Vou repetir. Então olha, seleciono o objeto, venho no mover, aperto o Ctrl, clico no pontinho que eu quero que seja o nozinho aí, né, que é a partir dele que ele faça a movimentação, puxo um pouquinho no eixo que eu quero que ele ande, dou a quantidade em metros, 2, e dou a entrada. Ele vai andar 2 metros. Agora, vamos pensar o seguinte, além de ele andar 1, eu quero que ele multiplique, tá? Então aqui no caso, eu quero mais 3 além do original, né? Não é nem andar aqui, andar não tem nada a ver. Na verdade, o que eu quero é que ele seja copiado mais 3 vezes, tá? Tenha mais 3 objetos. Então eu seleciono ele, vou dar o mesmo mover, tudo igual, tá? Ah, professor, esqueci de clicar o Ctrl. É só clicar agora, não tem problema, tá? Entro com a quantidade que eu quero que ele ande, 2. Só que agora, gente, eu não dou entrada, eu não dou Enter. Eu vou dar ou asterisco ou X.
asterisco, e eu tenho que recontar aquilo que eu acabei de copiar. Ele não quer mais 3, então eu reconto esse cara que eu acabei de copiar, asterisco 3, e dou a entrada. Opa, fiz alguma nhaca. Seleciono, mover, Ctrl 2, Enter, asterisco 3. Pronto. Então vou repetir. Seleciono, mover, Ctrl, né, o Ctrl para mostrar que eu estou copiando. Ponho a quantidade 2 metros, dou uma entrada agora, tá? Ele está esperando aqui embaixo, distância, tá 2. Se eu colocar ou X ou asterisco 3, eu reconto esse cara que eu acabei de copiar, asterisco 3, Enter, tá? Então o que acontece? Eu vou ter 3 espaços, né, de 2 metros entre 4 peças. Então eu copiei uma peça e multipliquei ela. Ao mesmo tempo que a gente multiplica, a gente pode dividir também os espaços entre os objetos. Então, é esse caso do terceiro exercício. Eu seleciono o objeto, venho mover, Ctrl, clico, dou a distância, vou colocar 8 metros, 8 e dou a entrada. Só que agora, em vez do asterisco, eu vou colocar a barra. E sempre reconto o cara que está selecionado aqui, à direita, por exemplo. Asterisco 3. Oh, perdão, gente, não é asterisco não. É barra. Então venho aqui, barra 3. Então ele vai dividir o espaço entre o primeiro e o último em 3. Tá? Então ele vai colocar 3 peças. Eu vou repetir. Seleciono o objeto, mover, Ctrl, clico no objeto, ando a quantidade que eu quero, 8, Enter, barra, porque eu vou dividir, 3, Enter. Tranquilo, gente? É relativamente fácil esse, né? Isso aqui é bom para coisas que a gente vai repetindo, sei lá, objetos, né? Tem muita gente que faz vinícola, que faz local de venda de vinho, venda de cerveja, venda de produtos. Então isso aqui a gente consegue fazer uma cópia de uma coisa com bastante velocidade, tá? Agora, gente, para encerrar a aula de hoje, nós vamos fazer uma matriz de duplicação em arco, que é a mesma coisa, tá? Só que agora, em vez de a gente trabalhar com quantidades em metros, nós vamos trabalhar com quantidades em graus, tá? Só isso, essa é a única diferença. E vamos utilizar o rotar para fazer essa cópia. Então, como aqui diz o exemplo, né, da duplicação simples, seleciono, eu vou selecionar inclusive essa basezinha aqui, tá? Essa base, para que ela serve? Essa linha só está me servindo para me dizer onde é que eu vou fixar o meu transferidor para fazer a rotação, tá? Então eu seleciono todo o objeto, venho em rotar, clico no final da linha, faço o primeiro clique. No segundo clique é só aquele de referência, clico. Esqueci de dar o Ctrl. Não tem problema, eu clico agora, Ctrl, e agora eu ponho o ângulo de 90 graus que eu quero, 90, e dou a entrada, tá? Então a gente consegue fazer cópia através da rotação. O segundo exemplo, vou só selecionar o objeto, venho na rotação, clico no finalzinho da linha,
aperto Ctrl, clico no cantinho como referência e vou até o outro lado, tá? 180, opa, perdão, vem até aqui, olha, 30 graus, 30 graus, clico. Aí, se eu quero que ele multiplique, asterisco, vamos colocar 5, 6, 5, 1, 2, 3, já tem 5, tá? Então, olha aí, ele fez a duplicação através deste ângulo aqui, tá? Deste ângulo aqui, multiplicando a quantidade que eu coloquei ali, tá certo? E o último, gente, o último, se esse aqui é multiplicação, esse aqui é divisão. Então, venho aqui de novo, rotação, clico no final da linha, Ctrl, clico na referência, ele vai guardar o caminho que eu faço. Se ele vem por cima, ele vai guardar que eu vou ter que ele vai fazer as cópias por cima, tá? 180 barra 6. Pronto. Então, gente, aqui a gente para que serve esse aqui? Para fazer detalhe de abajur, detalhe de coisas circulares. Pode colocar em uma mesa de 8 lugares, por apenas uma cadeira, você pode copiar rapidamente outras cadeiras necessárias ao redor dessa mesa, tá?